Seja muito bem-vindo ao curso O Valor Futuro. O objetivo principal desse curso é te ajudar a construir o seu valor futuro, te ajudar a preparar para o inesperado e te ajudar a te preparar também para viver bons anos na sua velhice. A velhice é aquela época em que a gente espera poder trabalhar, ter saúde, vigor, força, energia para trabalhar, ter a opção de trabalhar, mas ao mesmo tempo não ser necessário trabalhar. É muito comum a gente encontrar por aí pessoas idosas, pessoas mais velhas em idade avançada, que apesar de terem alguns problemas de saúde, dor na coluna, cansaço nas pernas, apesar de ter a idade avançada, não podem deixar de trabalhar. Essas pessoas são obrigadas a trabalhar para fazer um complemento de renda para complementar aquilo que eles recebem no INSS. Nesse curso, então, a gente vai estudar alguns fundamentos sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa moeda, como que funciona esse papel que a gente utiliza, que a gente chama de moeda, como que os políticos exercem a sua influência sobre a nossa moeda e como isso impacta o nosso planejamento de longo prazo. Então, para isso a gente passa pelo primeiro módulo, estudando um pouquinho sobre pensamento econômico. Esse primeiro módulo é o lugar de a gente discutir fundamentos. Depois a gente discute sobre as finanças domésticas, as finanças da sua casa, as suas finanças, como é que a gente categoriza nossas despesas, como é que a gente faz um diagnóstico sobre o nosso consumo. Depois, existe brevemente, eu já estou falando aqui brevemente para você não se assustar, existem algumas aulas, 3 aulas especificamente sobre matemática financeira. São conceitos muito básicos e conceitos muito importantes para que você lide bem com juros simples e juros compostos. Não são aulas profundas, se você tem medo de matemática, eu te convido a assistir esse módulo, porque eu não estou aprofundando ali na matemática em si, é mais importante o pensamento do que a matemática. Depois disso a gente conversa então sobre os investimentos, onde é que a gente investe o nosso dinheiro para esse planejamento de longo prazo, quais são as opções de investimento, quais são os conceitos dessas opções de investimento. Você vai ver que tem muita coisa sendo vendida no mercado e muita coisa que não presta, mas para isso você precisa entender o que são essas opções de investimento. E é interessante que nesse módulo de opções de investimento, eu te mostro a minha corretora de investimentos. Eu faço login na tela da corretora de investimentos e mostro lá como é que você navega. Então, se você ainda não tem uma conta em uma corretora de investimentos, eu te apresento qual que é a tela de uma corretora de investimentos, as opções que tem lá dentro, o home broker. Você vai entender como é que funciona uma corretora de investimentos. E depois desse primeiro módulo sobre investimentos, a gente precisa conversar mais sobre estratégias de investimento. Onde é que você põe o seu dinheiro? Será que você deixa o seu dinheiro aqui no Brasil mesmo? Será que você continua investindo em real brasileiro, apesar de todas as fragilidades? Então eu te mostro o que eu faço com o meu portfólio. E por último, a gente tem um módulo falando sobre criptomoedas. É uma classe nova de ativos e, apesar de todos os preconceitos que a gente tem sobre esse assunto, as criptomoedas são amplamente utilizadas no mundo inteiro, né? Existem investidores globais investindo nesse tipo de ativo. Então eu te apresento também uma corretora cripto e te mostro como funcionam os primeiros passos dentro da corretora. Lembrando que esse curso não pode ser entendido como sendo uma sugestão de investimentos. Não pode ser entendido dessa maneira porque eu não conheço a sua realidade financeira pessoal. Distante dessa maneira, eu não tenho habilidade, eu não tenho o poder de te dar um conselho que seja efetivo para todas as pessoas que estão assistindo esse curso. Cada pessoa passa por um momento financeiro diferente, cada pessoa tem necessidades financeiras diferentes, cada pessoa está inserida em um cenário de risco diferente. Então, por causa disso, eu não posso dar um conselho aqui que seja tão generalista assim. O que eu posso falar aqui é o que eu faço com a minha carteira, é o que eu faço com os meus investimentos, é como eu cuido do meu portfólio. E aí eu te explico quais são os fundamentos por trás disso, eu te explico quais são os fundamentos dentro das categorias de ativos que eu aplico meu dinheiro, como eu aplico meu dinheiro pensando no longo prazo. E aí, se você entender que isso é adequado para você, você pode seguir o meu exemplo. Essa semana eu pensei numa analogia muito interessante, eu acho que isso aqui defende qual que é o propósito principal do curso. Essa analogia é a comparação da nossa relação com o dinheiro com a nossa relação com a nossa saúde. Olha só, quais são os propósitos em a gente cuidar bem da nossa saúde? Bem, a gente faz exercício físico, a gente se alimenta bem, a gente evita de comer besteiras, a gente mantém um bom padrão de sono, a gente tenta cuidar do nosso estresse ao longo da nossa vida, tudo isso preocupando com a nossa velhice. Bem, eu não quero ter hábito
de fumar cigarros hoje, porque isso pode comprometer a minha velhice lá no futuro. Eu não quero cometer excessos com o álcool hoje, porque isso pode comprometer a minha velhice lá no futuro. Então, em outras palavras, preocupando com a nossa saúde hoje, nós teremos uma velhice mais confortável. Nós chegaremos nas idades avançadas com um pouco mais de qualidade de vida. Só que existe um paralelo aqui, porque ao mesmo tempo em que a gente está olhando para o futuro, para chegar numa velhice mais confortável, existe a vida presente. E na medida em que você cuida da sua saúde, se alimentando melhor, dormindo melhor, bebendo mais água, fazendo exercício físico, na medida em que você cuida da sua saúde hoje, você também vive hoje uma vida melhor. Então, ao mesmo tempo em que você se preocupa com a velhice, você vive uma vida melhor hoje. Agora, vamos traçar essa analogia lá no mundo das finanças, que é o foco deste curso aqui. Eu insisto que você deve focar no longo prazo. Mas o que é o longo prazo nas finanças, se não um somatório de curtos prazos? Uma sucessão de curtos prazos. Então, apesar de a gente planejar o nosso portfólio lá para o futuro, apesar de a gente planejar o nosso portfólio para daqui 30, 40, 50 anos, dependendo da sua idade atual, é importante que o seu portfólio também performe bem ao longo dos anos. É importante que você tenha saúde financeira ao longo dos anos. É importante que o seu padrão de consumo, o seu padrão de despesas esteja adequado com a sua realidade financeira a cada um desses anos que a gente vai vivendo. Então, o foco é no longo prazo, mas ao ter o foco no longo prazo, ao ter bons fundamentos de investimento, a sua vida dia a dia será melhor também.